Como é que é? Antes de começar, tenho só de fazer uma coisinha rápida, está bem? É isso. É isso. A Comissão de Orientação e Integração Total Amigo do Sportinguista vai fechar portas. É um sentimento agridoce, não é? Que invade a equipa da Coitados neste instante. Por um lado, fechamos portas, não é? Por outro, a nossa missão está cumprida. O adepto sportinguista voltou a sorrir e está plenamente integrado na sociedade. Voltou a ser ativo nas redes sociais. Já não se isola em silêncio, muito pelo contrário, na verdade. Faltou foi meter o Cavani. Não jogam nada. E tem JJ, veio para aqui. Olha, bola, 0. Jogar o triplo. Triplo de 0 é 0. Pronto, está arrumado. Ok, não se pode dizer que se estejam todos a integrar na perfeição. Mas a verdade é que o nosso trabalho está feito, não é? O amigo sportinguista está de regresso. Vai mamar, chupa! Aí está. Onde vão todos? Em grande forma, com ótimo pelo, está perfeito, está ótimo. Quem o viu e quem o vê, não é? Chupa, fala agora! No fundo, campeão! Fechamos as portas, mas Fala agora! com muito orgulho no nosso trabalho. Encerramos a atividade, mas guardamos as chaves. Porque nunca se sabe quando é que pode ser útil reabrir a Coitados. Campeão! Onde vão todos? Até porque este ano é ano de Champions. Isso não quer dizer nada, vamos embora, o Sporting campeão! Vamos embora, isto agora é todos os anos! Onde é que Ganda está? Frederico Varandas! Onde é que está um polícia a embora. mandar um pisão nas costas destes gajos quando é preciso? Por falar em má onda, eu não queria começar o programa com isto, juro que não queria. Mas faça o que foi dito em relação à minha pessoa, não tenho alternativa. Não posso deixar passar uma infâmia destas em claro. Onde é que tens o teu Globo de Ouro? Ai, o meu Globo de Ouro. Epá, está com o Diogo Batáguas. Diogo. Diogo assim? Batáguas tem o meu Globo de Ouro para aí há 2 anos. Porquê? E já se apropriou dele e já começou a espalhar fake news, que pronto, eu hoje até já assumi, porque eu emprestei-lhe para um vídeo e já desde... vendeu. Sim, e eu gosto depois faço aquela coisa de nonchalance de devolves quando quiseres, tipo, tenho mais. Claro. Não tenho, tenho isso só é aquele, ótimo. preciso dele. Mas está com o Diogo Batáguas, portanto, se que devolve, Diogo, Aqui. devolve se faz favor. Eu não sei quem é esta senhora, mas eu não lhe admito estas insinuações torpes. E aproveitar a televisão pública paga por todos nós para insinuar que eu tenho em minha posse um Globo de Ouro que não me pertence. É realmente algo que eu não posso admitir. Portanto, a partir de agora, e só por causa disso, o Globo de Ouro que eu ganhei com todo o mérito vai ficar aqui em exposição o programa inteiro. Porque, como vocês sabem, eu não ligo a prémios, estou farto, ganha quase tudo já. Mas face a estas insidiosas acusações, não me deixam alternativa. Mas olha, se quiseres muito, pessoa que eu não sei quem é, muito uma peça deste estúdio, podes, por exemplo, passar em diogobataguas.kilt.pt e adquirir uma caneca ou uma t-shirt. Bom, podemos avançar, até porque andamos aqui a perder tempo com coisas menores, quando este mês o Ronaldo fez uma marquise. O arquiteto, responsável pelo projeto Castilho 203, não gostou da marquise que Cristiano Ronaldo mandou construir no terraço do duplex que comprou em Lisboa. Sim, o Ronaldo comprou um apartamento de 7 milhões, o apartamento mais caro de sempre em Lisboa, e, não satisfeito, fez uma marquise. E o país reagiu com um misto de estupefação e, sejamos honestos, orgulho. Uma marquise. Podes tirar o homem do país, não tires o país do homem. Agora descobri que ele da marquise tem uma coleção de naprons, um daqueles serviços de pratos que são couves e uma cadeira cheia de roupa que já foi usada, que não está suja o suficiente para ir à máquina, mas talvez use amanhã, mas talvez não use amanhã também. Está lá. Aposto que ele tem isto tudo, porque o Ronaldo há de querer ser o melhor do mundo a ser português. Quem não achou muita piada foi o arquiteto. Hoje de manhã fui confrontado com a notícia de que tinha sido construída aquela marquise, portanto aquela caixa lá em cima preta. Produzimos dezenas e dezenas de maquetes, trabalhamos milhares de horas. Aquele edifício tem desde os puxadores de entrada com desenho explosivo até aos cantos mais recônditos do edifício e no fim tem uma marquise pousada em cima. Então te viu a esculpir maçanetas através de um bloco de marfim, especificamente para este edifício. E ele espeta-me com uma marquise no terraço. E a seguir vai ao cantinho do Avilés encher as vieiras de ketchup. Mas calma, senhor arquiteto indignado.
calma, estão todos em cima do assunto. A Câmara de Lisboa vai averiguar a situação e depois vai agir em função da situação. Nós tivemos conhecimento da situação hoje. Isso, a Câmara Municipal vai agir? Claro que vai agir. Então uma escandaleira destas não ia merecer um comentário televisivo por parte do Presidente do município. Isto é que é um autarca atento às necessidades dos seus cidadãos. Eu estou com uma casa, eu sou da Almada, tenho a casa de banho toda cheia de umidade, que vem lá do terceiro esquerdo, e eu estou para ver quando é que a Inês Medeiros vai à SIC Notícias dizer que passa lá para a semana para dar uma de mão naquilo. Estou para ver quando é que vai. Não vai. Bom, por falar em habitações degradadas. Eu gostava de passar férias no contentor daqueles. Aqui trata-se de Luís Mira, ele é o boss, não é, da Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, aqui a falar das condições de alojamento dos trabalhadores sazonais no Alentejo. Porque, lembram-se disto? São habitações sem salubridade, com a sobrelotação de pessoas. €100 for one bed, yes. And we are maybe 15 or 20 people live in one big room. So it's very bad situation. Milhares de trabalhadores nepaleses, indianos, do Bangladesh, que fazem trabalho agrícola sazonal no Alentejo, viviam amontoados em casas sem condições. Ou, nas palavras de Luís Mira, o tal do quem me dera passar lá férias, diz ele, já vi contentores com ginásio e ar-condicionado, não dormem assim no Nepal nem no Bangladesh. O argumento é simples, não é? Ora, se eles são miseráveis na terra deles, era o que faltava. Não serem miseráveis no nosso país. Que até era uma falta de respeito da nossa parte, que nem os integrava bem. Então os gajos lá na terra deles dormem num chiqueiro aquecidos pelo calor dos peitos dos porcos. E vinham para aqui. E nós íamos garantir-lhes condições de vida decentes. Esquece, não. Até ficavam confusos. Não, ainda contraíam para aí alguma alergia se de repente apanham uma casa com canalização e uma esfragona. O mais divertido é que se falou destas condições de trabalho semi-escravo a partir do momento em que eles tiveram de ser realojados por questões sanitárias. Das suas janelas, os moradores do Zemar assistiam perplexos. Olha, Jesus! Que é isto? Olha, agora vou morar aqui. O governo fez uma requisição civil para campismo, ao turismo rural, ok? Do Zemar. Uma espécie de, não temos onde meter esta malta, tenham paciência, vão ficar aí. O que deu raia para quem tem lá a casa e de repente teria de sair para lá meter os trabalhadores. Posso lhe dizer que as pessoas não vão sair, só por ordem judicial. Estamos aqui perfeitamente tranquilos. Dentro de casas onde as pessoas, de facto, umas vivem, outras têm lá as suas coisas, sai daí para fora que temos que pôr aqui umas pessoas infectadas. Ora, se parece estúpido que pessoas fossem expulsas das suas casas para lá meterem trabalhadores agrícolas, é porque não era nada disso que ia acontecer. A requisição civil só iria abranger a parte não privada do complexo. É isso? É, que de resto estava inativa. Ou seja, os migrantes iam ficar temporariamente lá nos bungalows que não estavam a ser usados numa zona de aldeamento turístico que nem sequer estava a funcionar. Só que o governo, quando da requisição civil, disse, e cito, que iria requerer a totalidade dos imóveis e dos direitos a eles inerentes. Porque nunca lhes ocorreu que, como há lá pessoas que vivem, de facto, no alojamento, têm a sua casa particular lá, que quem lá vive possa ter ficado a pensar que as suas casas iam ser utilizadas também e não só os bungalows abandonados. A resolução do problema deles, que é imperiosa, não deve passar pela ocupação de domicílios privados, porque a inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional. E também, a nível de direitos humanos, está no artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Certo, é normal as pessoas não aceitarem sair de casa para lá meterem estranhos. Por outro lado, não deixa de ser curioso que, aparentemente, há anos que se conhecem as condições miseráveis de habitação e exploração laboral dos trabalhadores sazonais, e só quando estão em vias de atrapalhar a vida de outras pessoas é que aparece um pançudo engravatado a falar em direitos humanos. Porque até isso acontecer, o que se sabia dos migrantes é que... Eu gostava de passar férias no contentor daqueles. Por falar em pessoas miseráveis que lixam a vida aos outros com a sua pobreza. Pequena à parte para este momento mágico. Isto é... Numa entrevista, a Caitlyn Jenner, das Kardashian, né? Ela está a concorrer para governadora do estado da Califórnia. E está indignada com o que está a acontecer no seu estado. A crise é de tal ordem lá na Califórnia que, diz ela, e reparem, lá no hangar onde ela guarda o seu avião privado, os amigos lá do hangar dos aviões, estão a abandonar a Califórnia porque estão cansados de se cruzar diariamente com os sem-abrigo nas ruas. My friends are leaving California. Actually, we're at my hangar. The guy across right over from me, he was packing up his hangar. I said, "Where are you going?" And he says, "I'm moving to Sedona, Arizona. I can't take it here anymore. I can't walk down the streets and see the homeless." É muito provavelmente a coisa mais absurda que já entraram nestes ouvidos, e atenção que eu tenho um podcast onde o Carlos Coutinho Vilhena fala de futebol. Foi de resto um mês péssimo para quem deseja ter esperança na humanidade. Por exemplo, esta jovem, foi uma das histórias do mês, que deu um abraço, não é? E água a um migrante em Ceuta desesperado depois de uma daquelas travessias arriscadíssimas. Teve de apagar as redes sociais após milhares de mensagens de ódio que recebeu por parte da malta de bem da extrema-direita. Já para não falar, e entramos no tema mais grande deste mês,
É mais guerra, mais uma, não sei se é mesmo. Guerra, pancada no Médio Oriente. Tema mais grande do mês. Vamos a isso. Começamos com a notícia que tanto pode ser deste mês como de qualquer mês desde que eu me lembro de ser gente. Esta quinta-feira, as forças israelitas intensificaram os bombardeamentos na faixa de Gaza. Exato, porrada no Médio Oriente. É daquelas notícias mesmo surpreendentes, tipo o Messi foi o melhor em campo ou ex-concorrente do Big Brother faz dueto com o Guita Pimpolho em música desagradável. Meu amor, tic-toc te dou, tic-toc tu me dás, nem o coronavírus nos pode separar. Não me venham dizer que não é preferível levar com um rocket na virilha. Afinal, o que é que aconteceu, não é? Volta e meia, catrapum, e morrem mais uns quantos e fica tudo... Ah, pois é, estes matam-se. No fundo é como uma série que já não nos lembramos bem que ainda dá, mas dá. E só nos lembramos que dá quando há um episódio especial. Estás a perceber? Será que a Meredith vai morrer? Qual Meredith? Da Anatomia de Grey. Está bué doente. Quem? A Meredith. A atriz. Está doente? Não, a personagem está doente. Qual personagem? A Meredith, pá. Dizem que vai morrer. Na série. Qual série? Mas ela está noutra série? Não, pá. Na Anatomia de Grey. Como assim na Anatomia de Grey? Isso acabou, pá, aí na altura das vuvuzelas. Não acabou nada. Está a dar. E a Meredith está com Covid. Está doente. Mas quê? A atriz apanhou Covid? Foda. E no fundo é isto. E esta macacada, Palestina e Israel, é muito parecido. Tal como na Anatomia de Grey, sabemos que ainda está a acontecer qualquer coisa, mas já não estamos a acompanhar bem os personagens e a maior parte dos principais já morreu. Sinto que a malta sabe meio por alto que os de Israel são aqueles que têm tipo rabo de cavalo nas patilhas e os palestinianos... Isso é bem ofensivo. Eu sinto que a malta sabe assim por alto que tipo os de Israel são aqueles que usam rabo de cavalo nas patilhas e que os palestinianos são a malta que curte bué de Cascais Boa Vista. Por isso, está na hora de alguém explicar finalmente o que se passa naquela região do globo. Felizmente estou aqui eu para vos salvar da ignorância. Não há de ser assim tão complicado. Deem-me 10 minutos que eu resolvo isto. Então, por que razão um conflito destes, pá, aí com milhares de anos, continua aceso nos dias de hoje? Vamos então ligar para o 808 1000 a.C., linha historiador, para mais informações. Estou sim, 0800 1000 a.C., linha historiador, quem deseja falar? Historiador Rui Tavares, é aqui por causa da Palestina. É sempre, pá, desde que isto começou, ligam para tudo, é para saber do tio que é duque, que é para não sei, os historiadores não sabem de tudo, pá. Não, mas isto é simples, é só sobre este conflito que dura há milhares de anos, que é para ver se eu resolvo isto, pá. Quer dizer, eu não sei, milhares de anos, o que entre israelitas e palestinianos não é milhares de anos, não é? Porque Israel é de 1948, portanto tem para aí a idade, sei lá, do Bagão Félix. O pai do João Félix? Pá, não sei, não, como foi isso, lá está. Não sei se o Bagão Félix é pai do João Félix ou não. Acho que não deve ser pai do João Félix. Pronto, não é um confronto milenar, é pequena imprecisão também. Mas dizia eu, desta vez Israel levou a cabo uma ofensiva militar sobre Gaza em resposta a um ataque por parte do Hamas. O Hamas e a Jihad Islâmica lançaram centenas de rockets sobre as cidades do sul de Israel. Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. Exato, o Hamas atacou, a partir de Gaza, alvos israelitas com rockets, numa resposta à expulsão de palestinianos de suas casas por parte de Israel. A decisão judicial de expulsar 4 famílias palestinianas das suas casas e permitir a entrada de famílias israelitas desatou a principal onda de violência dos últimos 4 anos. Chegamos aqui ao primeiro momento, parou. Como assim? Expulsar pessoas das suas casas? Palestinianos para ceder as casas dos judeus? Começaram a tentar desocupar casas do bairro muçulmano e colocar lá colonatos judeus. Isto começou assim. E se não gostarem de ti, mas não tem embora, não é? Então isto é uma espécie de treino de captação. Neste caso só ficam os filhos do treinador. Mas calma lá, Israel chegou ao tal bairro, Sheikh Jarrah, e tirou de lá as pessoas. Mas quê? Terroristas, não é? Só pode? Não, pessoas completamente normais. Famílias, aliás, que já viviam lá há décadas. Algumas delas, 2, 3 gerações. Ah, mas quem és tu? Sou Ricardo Seves Ribeiro, sou jornalista no Fumaça e tenho estado a acompanhar a Palestina há alguns anos, incluindo estive lá em 2017 e publicámos uma série que se chama Palestina, Histórias de um País Ocupado, em 2018. Tá. Pronto, então, mas este bairro, o Sheikh Jarrah, não alberga terroristas? Não. Mas foram expulsas de casas famílias normais? Para quê? Bem, para colocarem lá outras famílias judias e israelitas que viviam noutros sítios. Mas isso está a valer? Sim, na verdade está a valer já há muito tempo na Palestina. Aquilo que aconteceu foi que um tribunal israelita determinou que famílias judias israelitas que tinham direito àquela propriedade, porque viviam lá há muitas décadas,
Bem, e o tribunal disse que sim, que iriam expulsar palestinianos para lá colocarem essas famílias outra vez. Então, mas espera aí, os tribunais de uma nação que só existe desde 1948 têm competência para determinar que os seus cidadãos possam reclamar alegados direitos de propriedades anteriores à existência do próprio país? É uma questão complexa, porque competência talvez até tenham nacionalmente, mas não é uma coisa que internacionalmente seja reconhecida. Aquilo que está a acontecer é internacionalmente reconhecido como ilegal. Agora, tudo isto é muito mais complexo, não é? Uma coisa que tem décadas e décadas e décadas de falta de resposta àquilo que se chama a questão palestiniana. Porque este bairro, então, fica em Gaza, que pertence à Palestina, certo? Não. Desculpa, Rui. Não. Avança, Ricardo. Tu bates bem. O bairro Sheikh Jarrah fica em Jerusalém, não fica na faixa de Gaza, não fica em Gaza. Então, não fica na Palestina. Na verdade, tudo aquilo é Palestina. O que aconteceu foi que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a chamada Comunidade Internacional, a Sociedade das Nações, ofereceu um espaço no Médio Oriente, na chamada Palestina Histórica, a um projeto sionista, judeu, que queria ter um Estado para si próprio, a que chamaram Israel. Então os tribunais israelitas disseram: vocês são árabes, ponham-se a andar daí para metermos malta nossa. É mais ou menos assim, e é o que tenho vindo a fazer desde mais ou menos 1948. Ok, pronto. Então, a partir daqui também, já me oriento que isto também não é assim tão complicado. Tiraram a malta de suas casas para meter israelitas. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Portanto, os palestinianos responderam a esta usurpação de propriedade enviando rockets para tentar atingir Israel. E Israel, por sua vez, detentor de um poder militar estratosférico, aplicou o chamado AE e fez all-in. Foi assim durante toda a noite. E também às primeiras horas da manhã. Omar é o rosto da violência contra os inocentes civis que estão a perder a vida na faixa de Gaza. Com apenas 6 meses, sobreviveu ao ataque que matou a mãe e todos os seus irmãos. O edifício de 12 andares tinha em si, há muitos anos, os escritórios da Associated Press, a agência noticiosa americana. Este homem perdeu a mulher e 4 filhas. Apenas uma, com 6 anos de idade, escapou com vida. Na casa ao lado, onde as crianças perderam a vida, estava esta menina de 10 anos. I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people, my kid. I'm just a kid. Morreram mais de 60 crianças nesta curta guerra. A narrativa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, é de que foram atacados alvos militares, não é? Mas na prática destruíram hospitais e o abastecimento de água e o edifício dos jornalistas, com a Associated Press e Al Jazeera, e mataram centenas de civis, incluindo 60 e tal crianças. É isso. Ok. Não me parece bem proporcional. Faz lembrar a história da mulher que queima o arroz e o marido chega à casa toda bêbado e dá-lhe uma tareia, espanca, deixa toda roxa sem dentes e diz: pensa que me obrigas a fazer. E neste caso o arroz só se queimou porque o marido expulsou a mulher para lá meter outra. Não é um conflito particularmente equilibrado e justo. Não é um conflito. Mas quem é que... Shad Wadi, investigador em estudos feministas e palestinianos, quem é que lhe deu a paz? Para mim não é um conflito, porque é um conflito que tem que ter 2 lados. E neste caso não há 2 lados. Não há um lado israelita e um lado palestiniano. Há um ocupado e ocupante. Um opressor e oprimido. Tudo bem, entendo. Mas se há 2 lados, para todos os efeitos, não deixa de ser um conflito. Não? Um povo que está desde 1948 a sofrer uma limpeza étnica e um plano premeditado de limpeza étnica não pode ser um conflito. Pá, ninguém está a defender o que foi feito àquelas famílias do bairro Sheikh Jarrah, acho eu, mas também meia dúzia de famílias despejadas não configura particularmente uma limpeza étnica. Bem, não tem nada a ver com meia dúzia de famílias. Na verdade, isto acontece há décadas. Neste momento são milhões de refugiados, é a maior população de refugiados do mundo. Bem, se calhar era melhor termos um historiador a explicar o que é que tem vindo a acontecer. Bem, não foi uma dica muito subtil, não é? Mas é mais ou menos isso. Os colonatos não são uma realidade recente, mas recentemente tornaram-se uma realidade diferente. Exato, os colonatos. Estou a par. Mais ou menos a par. É uma palavra que eu por acaso já ouvi. Ok, vamos lá. Como é que se chega a esta confusão atual? Os judeus começaram a migrar mais recentemente para a região da Palestina, que era o nome de uma antiga província do Império Romano, no final do século XIX, quando há um aumento do antissemitismo na Europa e muitos judeus, incluindo um austríaco chamado Theodor Herzl e um francês chamado Bernard Lazare, chegaram à conclusão que talvez os judeus precisassem de uma pátria fora da Europa onde pudessem viver em segurança. Na Primeira Guerra Mundial, alguns europeus, como os ingleses e os franceses, derrotaram o Império Otomano
Otomano, e os britânicos ficaram com essa parte do Império Otomano, chamava-se isso um mandato, o mandato da Palestina. Prometeram separar a Palestina para, ao mesmo tempo, aceitar os colonos judaicos que continuavam a chegar da Europa ali ao Mediterrâneo Oriental, mas ao mesmo tempo prometeram também criar um Estado árabe, que também não era só muçulmano, porque há palestinianos muçulmanos e há palestinianos cristãos de outras religiões, e basicamente os britânicos prometeram dar o mesmo território a dois Estados diferentes. Isso é a seguir à Primeira Guerra Mundial. A seguir à Segunda Guerra Mundial, os britânicos passam a batata quente para as Nações Unidas. Em 1947, as Nações Unidas dividiram desta forma a Palestina, o que viria a obrigar à expulsão de cerca de 800 mil palestinianos das suas casas. No ano seguinte, Israel autoproclama-se um Estado independente. Contudo, os vizinhos Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iémen, que todos pertencem à Liga Árabe, declaram guerra a Israel, insatisfeitos que estão com o desenho das Nações Unidas e com a autoproclamação da independência israelita. Em 1948 dá-se a Nakba, aquela que é para os palestinianos a catástrofe, a expulsão em massa de gente de aldeias e vilas e cidades onde tinham vivido durante gerações e gerações, séculos até. Em 1949, Israel é reconhecido como Estado independente e aceito na Organização das Nações Unidas, mas o mesmo não acontece à Palestina até hoje. Em 1967, nova guerra, nova vitória de Israel e nova expansão territorial. Israel acaba por devolver parte do território anexado, o Sinai, em troca do reconhecimento da sua existência e dessa forma tornar-se uma nação legítima aos olhos de países árabes vizinhos como o Egito e a Jordânia. Ah, pronto, então, exato, já percebi os colonatos. Na verdade, eu ainda não cheguei aos colonatos. Não, eu sei, percebi. Chegamos então ao mapa atual. Em 1993, os acordos de paz de Oslo prometiam a chamada solução dos dois Estados. Israel mantinha o seu território e reconhecia uma autoridade palestiniana a quem permitiria autonomia nos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Ok, história, gira e tal, interessante, mas palavras em estrangeiro também é já a gozar. O que é Nakba? O que é Nakba? A Nakba é a catástrofe palestiniana em 48, onde que 2/3 da população foram expulsos das suas terras, em onde que 530 cidades e vilas, aproximadamente, foram apagados do mapa. Parece agradável, sim, parece chato. Mas isso está documentado, é que também às vezes a malta exagera nestas merdas, não é? É sempre... Pronto, quem conta um conto, não é? Como é que sabes isso? Uma destas vilas e cidades é a vila dos meus avós, que já não existe, e esta era uma maneira de evitar que a população voltasse às suas terras de origem. Pronto, mas, convenhamos que do ponto de vista prático está bem pensado. Vou voltar para a minha casa. Não há. Agora é uma autoestrada. Peço desculpa. Está bem, pronto, destruíram as casas. Mas quem quiser lá voltar e recomeçar do zero, ninguém os impede, não é? Não sejam piegas. Todos os palestinianos refugiados que perderam os seus territórios e perderam as suas casas em 48 não são permitidos de ir recorrer aos tribunais israelitas para pedir que voltassem às suas casas. Então, portanto, aquela lei que foi utilizada para expulsar palestinianos das suas casas no bairro Sheikh Jarrah não se aplica quando é ao contrário. É isso? Quando é um palestiniano a dizer, olha aí, essa propriedade é minha. Eu não sou permitida, aliás, nem sequer de visitar a nossa vila de origem. Mesmo tendo um passaporte português, em Israel, que é um estado de apartheid, eu sou tratada como palestiniana. Portanto, com o meu passaporte português, eu não sou permitida de entrar no território que hoje chama-se Israel. Eu não sou permitida de ir à minha vila de origem. Aí é bem, já estamos em regime de apartheid, pronto. Aí é bem, já foram para longe, então. Que exagero. A apartheid era na África do Sul, não é? Quando uma parte da população, neste caso os negros, não tinham os mesmos direitos do que os outros. Mas neste caso o território foi dividido e os palestinianos têm total autonomia nas áreas que lhes foram designadas, certo? Não. Há ruas em que os palestinianos não são permitidos de entrar. Portanto, se este não é apartheid, eu não sei o que é um apartheid. Pois, então, mas calma, vá, tem que ser por partes isto. Vamos primeiro aos colonatos, que eu há bocadinho sinto que não ficou bem. E talvez... Devolve-me o globo, Batáguas. Devolve. Agora não, pá, por amor de Deus, pá. Tu roubaste o globo da bomba? Não, é mais complicado do que parece. Como assim? O globo é da bomba, mas está na tua posse. Não me parece nada complicado. Pediu-me o globo para um vídeo, nunca mais o vi.
Já lá vai mais de um ano. Ou seja, Bumba, desculpa, Mariana, o globo é teu, não é? Tu ganhaste o globo. O globo pertence a toda a gente, a comunidade reconhece que o globo é teu. Mas está na posse outra pessoa que se está a beneficiar dele, que neste caso é o Batáguas, certo? Sim. Então és colonizador de globos. Ah, o quê? Sou um colonizador? Não, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, existem pelo menos 2 centenas de colonatos em território palestiniano entre o Jordão e o território que é internacionalmente reconhecido como sendo de Israel. Desses, cerca de metade são colonatos oficialmente reconhecidos pelo governo de Israel, outra metade são colonatos espontâneos, apoiados, semi-oficiosos, mas uma coisa têm todos em comum. Eles são todos ilegais à luz do direito internacional. Então, pera, mas os colonatos, portanto, são vilas, bairros, cidades, construídas em território alheio, a fim de usurpar essa propriedade. Uma espécie de, isto é a vossa terra, nem tinha reparado. Pronto, mas agora ficamos. Pior ainda, entre os colonatos existe uma rede de estradas que é para uso exclusivo dos colonos e que impede aos palestinianos o direito de locomoção dentro do seu próprio território. Eles, portanto, não só ficaram com algo que não lhes pertence, como ainda impedem a utilização desse, portanto, algo ao legítimo dono. Eu até vos digo uma coisa, se eles fossem espertos, eles faziam era um muro à volta e assim já não tinha, se eles fossem espertos. A tentativa de separação dos palestinianos por parte de Israel não é nada de novo. A construção deste muro começou ao comando de Ariel Sharon, o primeiro-ministro na altura. Claro que fizeram um muro. Está bem. E ao fazer este muro, Israel roubou 12% do território palestiniano. Portanto, o muro passa, não é no chamada linha verde, mas rouba um território palestiniano. E não só, por exemplo, o muro está a passar. Se há água, o muro faz a volta à água, leva os recursos hídricos dentro de Israel e deixa o lado palestiniano sem a água. Então, os colonatos que eles lá instalaram ilegalmente estão ligados entre si através de uma ótima rede de estradas e permitem uma excelente qualidade de vida aos seus habitantes. Enquanto isso, as comunidades palestinianas ficam isoladas por muros sem acesso às suas próprias propriedades agrícolas, muitas vezes. Sim. Sim. Agora devolve-me o globo, se faz favor. Já vai, agora estou a tentar... Devolve! Estou a tentar perceber aqui o muro. Espera. Então, mas este muro serve exatamente para quê? Qual é que foi a justificação? Vá. Serve para Israel se defender, pelo menos esse é o argumento de Israel, não é? Ana Sá Lopes, diretora adjunta do Jornal Público. Temos mesmo de rever aqui a nossa rede de segurança para toda a gente entrar aqui. Mas estou meio partido, para ser honesto. Eles colonizam terra, não é? Ilegalmente, e têm um dos maiores exércitos do planeta. Mas estão a defender-se. É como um campeão de MMA esmurrar uma menina da escola primária e alegar que a sua segurança estava a ser colocada em causa porque ela podia-lhe bater com a régua do EVT. Ou melhor, é como roubar um globo de ouro porque era só para um vídeo e afinal... Olha, ficou sem net, pena. Bom, avançamos. Mas é isso, certo? Qualquer tentativa de reação por parte de qualquer força armada palestiniana é utilizada para justificar as medidas ultrasecuritárias. Há sempre esta coisa de Israel a dizer para razões de segurança. Todas as crianças que morreram agora em Gaza são para razões de segurança? Sendo assim, cada rocket lançado pelo Hamas é, no fundo, um favor que fazem aos israelitas, que assim justificam à comunidade internacional massacres como os que vimos em Gaza este mês. Ok, agora que eu já sei, agora eu já consigo ir sozinho. Obrigado a todos, malta. Agora vamos. Portanto, é simples. As famílias expulsas do bairro, não é? Do Sheikh Jarrah, portanto, depois do Hamas, que manda na Palestina? Não. Pois, eu calculei que não. O Hamas não manda na Palestina. É um movimento armado, de facto, que quer a destruição do Estado de Israel, mas controla exclusivamente a faixa de Gaza. Na Cisjordânia, quem representa os palestinianos é o presidente Mahmoud Abbas. Calma lá, os palestinianos são representados pelo Hamas e pelo Abbas? Pode-se dizer que sim. O Hamas está na faixa de Gaza e o Mahmoud Abbas está na Cisjordânia. Há um Hamas e um Abbas? Há um Hamas e um Abbas, que não se entendem também entre si, que são inimigos políticos, de certa forma. O Hamas e o Abbas não se dão... Isso é gozar. Não, não é. O Hamas é mais radical, quer mesmo a destruição do Estado de Israel, mas venceu as eleições parlamentares em 2006, por razões que se podem explicar, enfim. A Fatah é mais moderada, é liderada pelo Mahmoud Abbas, que venceu as eleições presidenciais em 2005. Então, a Fatah, que é outro partido, tem o presidente Abbas. E o Hamas controla o Parlamento. Não. Como assim não? Foi literalmente o que acabou de ser dito. Como assim não? Quer dizer, era, mas já não é, porque em 2016 irrompeu uma curta guerra civil entre palestinianos
e Fatah passou a controlar a Cisjordânia e o Hamas a faixa de Gaza. Já agora é importante notar que, embora o Hamas tenha na sua carta a abolição do Estado de Israel e queira ver a Palestina desde o Rio Jordão até o Mediterrâneo sem judeus, na prática é uma aliada objetiva de Netanyahu, porque tanto o Hamas como Netanyahu têm um interesse comum: não deixar que emerja entre a sociedade israelita e a sociedade palestiniana uma maioria de gente cansada da guerra que ou viabilizasse a solução dos dois Estados ou, em alternativa, a solução de um só Estado, mas ao menos com direitos iguais para todos os seus concidadãos. Então o Hamas não curte o Hamas e tem interesses em comum com o inimigo? Preciso de férias. Então vá. As lideranças palestinianas não se entendem entre si. Já nem sei se são sequer propriamente representantes legítimos do seu povo, porque não há eleições que há 15 anos e até já houve uma guerra civil pelo meio. Não há eleições na Palestina também porque Israel não quer. E com o desgoverno palestiniano, Israel vai enchendo a Cisjordânia de colonatos ilegais sem grande oposição. E quando o Hamas tenta retaliar com rockets, Israel rebenta a bruta com Gaza. Sim. Gaza, portanto, que é um retângulo do tamanho do Conselho de Tomar, com 2 milhões de pessoas lá cercadas pelo Estado de Israel. Sim. Na verdade, se alguém manda uma pedra na faixa de Gaza, vai acertar na cabeça de alguém. Então, para ver se percebi, Israel mandou bombas mesmo lixadas que mandam prédios abaixo e tudo, para um território cercado, carregado de milhões de civis inocentes, que não têm para onde escapar, portanto, total carnificina, porque se está a defender do povo que está a colonizar. É? Sim. Sim, exatamente, isso. Sim. E também para mascarar o seu próprio insucesso político interno. Quem? O quê, pá? É que o Netanyahu está a ser julgado por corrupção e lá, enfim, lá em Israel, né? E ele acha que se for afastado do poder vai acabar na prisão. É muito provável, pode bem acontecer isso. E as coisas também não estão nada fáceis por ele. Ele pode está basicamente a ser corrido do governo. Vamos ver como é que isto acaba. O primeiro-ministro de Israel não conseguiu formar governo dentro do prazo. Pode vir a sentar-se na oposição pela primeira vez em 12 anos. Ou seja, o gajo está com o rabo apertado, há 2 anos não consegue uma maioria parlamentar e teme que a oposição agora possa unir-se para retirá-lo do cargo de primeiro-ministro. Pois, eles estão a tentar fazer isso, retirá-lo de primeiro-ministro, vamos ver o que é que acontece, e nada como uma ofensiva militar contra o eterno inimigo, os palestinianos, para desviar as atenções, tentar unir a nação em torno da sua liderança, que já está cada vez mais frágil, e evitar coligações da oposição que lhe retirem o poder, deixando à mercê da justiça. E, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Enquanto isso, a Cisjordânia já está no bolso de Israel e Gaza é uma espécie de galinheiro de onde ninguém escapa. O Hamas manda uns tiritos, Israel responde com dragões e quem se lixa são os civis. O povo palestino tem sofrido muito com toda esta situação. No fundo, é apanhado aqui entre o Hamas e Netanyahu, não é? E os sionistas. E não há bem fim à vista para isto. O governo israelita aprovou um cessar-fogo que colocou um ponto final a 11 dias de ofensivas contra a faixa de Gaza. Os palestinianos festejaram efusivamente o fim dos ataques. Para eles, a resistência conseguiu uma vitória retumbante. Do outro lado da barricada, o primeiro-ministro de Israel também proclama vitória. Benjamin Netanyahu diz que a ofensiva contra o Hamas foi um extraordinário sucesso. Ok, já acabou. E ganharam os dois? Ganharam os dois, pelos vistos. Então, mas porquê? Não sei, não percebo nada disto. Israel ter decidido que já tinha conseguido o suficiente para dizer então vamos parar e se eles não nos atacarem mais isto fica por aqui. E o Hamas também tem do seu lado os mártires suficientes para dizer que este foi um momento de resistência contra a ocupação israelita do seu território. Ou seja, diz aqui o Costa Ribas que, portanto, malta de ambos os lados provocou danos suficientes no inimigo para dizer lá em casa, viram o que fizemos, os gajos são todos borrados. É isto? Pronto, então mas já sei. Sendo assim já sei, já resolvi. Reparem, não é difícil. Se são os mais, digamos, radicais que mais beneficiam com o conflito... Não é um conflito. Perdão. Mas reparem, a solução até é simples. Se liderar Israel estiver um moderado, não é? Em vez de um extremista que pretenda aniquilar e colonizar a Palestina, a coisa resolve-se, ou não? Quer dizer, não é bem, porque dos dois lados há extremistas e moderados. E o interesse dos extremistas é não deixar que sejam os moderados a liderar e a determinar a política. Por exemplo, em 1993, Yitzhak Rabin, um político e militar israelita que vinha antes de uma linha dura, aceitou a ideia de que aquele era o momento certo para a solução dos dois Estados. Selou o acordo de Oslo com Yasser Arafat, com o líder palestiniano, e até ambos ganharam o Prémio Nobel da Paz por isso. Pronto!
Pronto, malta interessada na paz. É ir buscar esse gajo, o Isaac, que é feito dele. Foi assassinado. Foi assassinado. Pelos palestinianos, não é? De certeza. Não, por um extremista judeu-israelita que lhe deu 3 tiros nas costas. Foi os próprios. Pronto. Então e o palestiniano que ganhou o Nobel da Paz, o Arafat? Bem, morreu também. Diz-se que pode ter sido envenenado. Também assassinado. Tá. Então não sei. Ou seja, a única coisa que temos como certa no meio disto tudo é que... Não param de crescer as vítimas, obviamente civis, como os bebés. E várias crianças perderam a vida. Ao ataque que matou a mãe e todos os seus irmãos, 8 crianças. Pelo menos 60 crianças. Mais de 60 crianças nesta curta guerra. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. É isto, não é? Sim. Neste momento há 180 crianças nas prisões israelitas. Não há só crianças mortas, também há crianças presas. Pronto. Eu julgava mesmo que conseguia tratar disto em 20 minutos, mas se calhar vou antes focar-me em resolver a fome em África ou explicar a teoria das cordas a uma rã, que é capaz de ser mais fácil. Mas pronto, pelo menos houve um cessar-fogo, já não é mau. Um cessar-fogo pôs fim às violentas hostilidades na faixa de Gaza. No entanto, a fase de tréguas é instável. Poucas horas depois tiveram lugar novos confrontos entre palestinianos e a polícia israelita. Ou isso. Confrontos? Ok, está bem. É melhor acabar por aqui. E não falaste na questão religiosa. Tens muito pronto. Cala-te, miúda. Não complique. Coisas ao calhas que aconteceram este mês. Entretanto, por falar em abusos de poder inacreditáveis. O avião da Ryanair que fazia a rota entre Atenas e Vilnius e foi desviado para a Bielorrússia aterrou na capital da Lituânia com um passageiro a menos. A oposição bielorrussa não tem dúvidas de que foi o próprio presidente a ordenar o desvio do avião para poder prender o jornalista. O jornalista enfrenta a pena de morte na Bielorrússia. Sim, o ditador da Bielorrússia interceptou um avião comercial a meio do voo para ir lá buscar um gajo que diz mal dele na internet. Digam o que disserem, pá. Ser ditador deve ser bué da fixe. Senhor Presidente, há um menino com metade dos seguidores do Tiagovski a dizer mal de si no YouTube. Pena de morte. Só que ele está num avião no céu. Então vão lá buscá-lo. Porra, deve ser incrível. Que sonho, pá. Imagina ter o poder de ir buscar um gajo a um avião que está no céu só para mandar matar. Quem é fogo, se eu puder. Eu tenho uma lista deles. Logo a primeira pessoa era ao ar. Sem motivo, mas ia. Essa era outra. Até a malta do União de Lamas mandou a dizer Batáguas, ganda malta do União de Lamas. Mais. E fundamentalmente, um ganda filha de uma ganda p*** que arbitrou. Nunca mais me esqueci desta merda. E o gajo farto. Bem, bom, iam todos. A gente ia toda lá. Se quiserem saber quem eu acabei de nomear, patreon.com/Diogo Batáguas. Lá está sem pis. Prometo. Sim, eu acabei de transformar um flagrante abuso de poder e autoridade por parte do ditador em autopromoção. Por cá não se desviam aviões, não há capacidade para tanto. O melhor que se consegue é desviar alguns milhões ou centenas de milhões do sistema bancário português e nunca devolver o dinheiro. Não sei qual é a necessidade de ter que dizer o meu património. A minha pergunta é de que é que vive? Do que é que eu vivo? E presumo então que viva do seu património. Vivo, tenho outros negócios, tenho uma boa reforma, vivo bem. Luís Filipe Vieira, que vive bem, foi a tentar explicar ao Parlamento porque é que não paga as suas dívidas. Ele que é um dos principais devedores do novo banco, para a grande surpresa do próprio. Então não sou o segundo maior que tantos não pagaram nada e ninguém diz, e ninguém fala. Como é que é possível eu ser o segundo? Isto até me está a assustar. Quem é que nunca ficou surpreendido ao descobrir que tem centenas de milhões de euros em empréstimos que nunca pagou? Coisa mais natural. Acontece imensas vezes. Por exemplo, de onde é que apareceu este globo? Não faço ideia. Mas olha, pá, é capaz de se calhar é meu. Por via das dúvidas, fica aqui comigo. De resto, Luís Filipe Vieira foi várias vezes surpreendido ao longo desta comissão de inquérito. A dada altura ele descobriu que o único património que tinha declarado como património pessoal ao novo banco, como garantia, era um palheiro. O único bem em seu nome ser uma casa para palheiro? Não é nada disso. Nunca morei e nem sei o que é isso. Eu calculo que não moro numa casa para palheiro. Sim, um palheiro. Palheiro onde em princípio guarda a palha que teve para ali a distribuir durante 4 horas aos deputados. Para a história fica um momento levanta-te e ri de Coutrinho Figueiredo. Nesta segunda ronda aproveitar para fazer a segunda pergunta que os portugueses mais querem saber, sendo que obviamente a primeira é como é que se gasta 100 milhões de euros numa época e se fica em terceiro. Humor, está boa. Sendo que a piada mais divertida foi ainda assim o facto de ter sido votado o nome do Rui Pinto, que estava interessado em fazer parte desta comissão de inquérito. A única entidade que não está a ouvir e aproveitar esta informação é o Parlamento. Sim, de toda a gente que lá vai, não sabe, não se lembra, não tem culpa, não sei, eu não fui eu, não sei de nada. A única pessoa que quer de facto ajudar a esclarecer as trafolhices que se passam no sistema financeiro e bancário português
vê a sua participação chumbada do PS, CDS e Iniciativa Liberal. É como teres muita fominha e só aceitares o menu macagalhão quando tens o Avilés à porta a tocar com um bife Wellington numa travessa da Vista Alegre. Isto, curiosamente, no mês em que o Novo Banco anunciou prémios aos seus próprios gestores na ordem dos 2 milhões de euros, num ano em que declararam perdas de mais de 1.000 milhões! O descaramento! Há menos lata num armazém da Bom Petisco. Entretanto, eu fiz um tweet a dizer que se o Rui Pinto quiser contar as trafolhices que não lhe deixaram contar no Parlamento, pá, pode vir aqui. Eu vi que tu fizeste um like, Rui Pinto! Eu vi que tu fizeste um like! Portanto, se quiseres um cantinho para mandar abaixo de trafulhas, anda, Rui, quando quiseres. Bom, mais coisas. Já no final do mês, imagens complicadas de se assistir. O vídeo começa por mostrar uma agressão. É pouco mais de 1 minuto de agressões, humilhações, chacota e perseguição que termina assim. E isto custa-me especialmente assistir porque isto aconteceu na Arrentela. Bullying na Arrentela é bullying ao quadrado. Viver na Arrentela já é bullying mais do que suficiente. Se perguntarem àquele miúdo, olha, qual foi a pior coisa que te aconteceu hoje? Foi seres atropelado? Ele vai dizer, não, foi acordar na Arrentela. Mas antes de mais, o puto está fixe, é rijo, deu uma dentada no Fiat Punto, mas está ali impecável, portanto, estamos contigo. Anda miúdo, abraço, campeão. Já agora, a agressora, isto pode parecer estranho, mas também está a passar mal. O número de telefone dela também teve que ser desligado porque ela recebeu ontem milhares de mensagens. A menor de 13 anos não tem ido à escola. A mãe diz que a jovem está transtornada. E óbvio que agora seria fácil matar a chavala, mas fazer bullying à miúda que fez bullying não ajuda bem. Não ajuda. Agora é fundamental que haja pedagogia e um discurso ponderado. Aliás, a última coisa que se pede é que, por exemplo, a mãe da agressora vá para a televisão dizer muitos disparates. Aquilo foi uma brincadeira que correu muito mal. Infelizmente, o menino decidiu atravessar a estrada sem olhar. O menino decidiu atravessar a estrada sem olhar? Decidiu? Isto faz-me lembrar uma cena que eu sempre achei bué estranha, que é quando os prisioneiros dos piratas decidem saltar daquela prancha para o meio do mar. Não me parece esperto, porque haviam decidido uma coisa dessas. Nunca percebi. Sempre achei esquisito. Eles são crianças e não podemos considerar tudo bullying. Realmente não podemos considerar tudo bullying, mas repara, isto é bullying. Aqui é bullying, sabe como é que eu sei que isto é bullying? Porque quem fez bullying disse, estamos a fazer bullying. Estás a fazer bullying com o Eliana. Isso é bullying. Porque eu percebo uma mãe que, apesar de tudo, não quer acreditar que a filha possa ter feito merda, tenta aligeirar, defender, normal. Mas, por favor, mãe dessa jovem, tenta, se der, não digas mais nenhuma coisa mesmo muito disparatada. Por favor, se der. A Jéssica teve um episódio 2 ou 3 dias antes, que a Jéssica lhe tinha dado também um murro. Mas segundo a Jéssica, e eu acredito, o menino é um bocadinho chato, é imaturo. Elas estão no canto delas, nos intervalos, e ele é um bocadinho pica-miolos. Então, temos um puto com o lábio a saber a para-choques. Mas pronto, ele também é chato e é um pica-miolos. Foi mesmo por aqui que decidiste ir. Foi, mãe da agressora. Foi. Isto, no fundo, é a versão táveis de mini-saia. Querias o quê? Do bullying escolar. Mexias nos tojos das miúdas, o que é que estavas à espera? De não levar socos sem seres atropelado por um carro, queres ver? Pá, não sei. Se calhar estou a ser injusto. Se calhar há aqui um fundo de razão. Porque se há tanto bullying, não é? A culpa não pode ser só de quem o pratica. Quem é alvo de bullying também, pá, tem que ter alguns cuidados, tem que fazer a sua parte. Não pode ser só o bully a deixar de ser bully. Tem que haver aqui um equilíbrio, não sei, tem que haver um esforço por parte de quem apanha, não sei bem. É pá, se calhar é isso, não sei, digo eu. Tens toda a razão, Diogo, e até te digo mais. O bullying sempre existiu. São miúdos a ser miúdos. Aliás, se não querem ser vítimas de bullying, façam por isso. E deixo-vos aqui algumas sugestões. Anda cá! Anda cá! Sou dos maus! Anda cá, Valtar! Sou dos maus! Por exemplo, se és um gordinho a fugir dos bullies, das duas uma. Ou deixas de ser gordinho, ou então, se for para atravessar a estrada, olhas para os dois lados. Anda comigo, bully. Pronto, agora já me podes perseguir, seu bully mau. Eu sou dos maus! Anda cá! Eu sou o agressor! Sejam vocês próprios, mas também não em demasia, não é? Há certas coisas que podem ser evitadas. Caramba! Falem de coisas interessantes, taxa de juro, PIB, metafísica, crédito à habitação. Epá, tenham interesse, tenham conteúdo. Já ninguém tem idade para ser imaturo hoje em dia. Esta aqui é importante. Façam o que fizerem, não sejam baixos. Primeiro porque é feio, não é? Fica mal. Segundo, para os mais altos não gozarem convosco.
Portanto, pá, arranjem uma solução. No fundo, só são baixos porque querem. Estiquem, só qualquer coisa do género, está bem? Outra coisa muito importante é, não sejam gays. Nem lésbicas, nem heteros sequer, não sejam nada. Não é assim tão difícil, querem ver? Olha lá, tu gostas de homens? Não. Ah, então gostas de mulheres? Também não. Então gostas do quê? De nada, deixa-me, seu burro do caralho. E não façam perguntas, não façam muitas perguntas. Aliás, o melhor mesmo é não fazerem nada. Não façam nada, mas também não fiquem parados, porque senão estão-se mesmo a meter a jeito. Vá, espero ter ajudado. Obrigado, Luana. Já sabem, sigam a Luana do Bem no Instagram, no YouTube, nas redes. Pá, é procurar Luana do Bem. Antes das rubricas mensais, rapidinho, Eurovisão. Não vi, não sei de quem é que ganhou, não estou fora. Só sei que fiquei, obviamente, desiludido com isto. Porque parece que, afinal, o gajo não estava a dar na coca. O teste deu negativo. E estava tudo, quer dizer que ele é drogado? Que mundo é este onde um gajo do rock tem que se provar que não se mete nas drogas, pá? Antigamente fingiam que eram drogados, se fosse preciso, pá, só para o estilo. Faz parte do lifestyle. É como seres um adepto inglês e não desatas à cadeirada a outro adepto inglês. Nem casa bem. Por falar nisso... Pelo segundo dia consecutivo, os ânimos exaltaram-se entre adeptos, sejam eles adversários ou da mesma equipa. Pois, correu mal, não é? O governo tinha prometido uma bolha de segurança, não é? E que os adeptos vinham do avião, bolha de segurança, jogo, bolha, avião, e não ia acontecer nada. Pronto, aconteceu algo. Agora, escusam de tentar culpar o secretário de Estado do Desporto, não sei se é ele que manda, que devia, não sei, mas... Ele não tinha hipótese, o homem estava cheio de trabalho, por exemplo, e isto é inteiramente verdade, no dia 26 de maio, João Paulo Rebelo deslocou-se até ao Algarve para inaugurar uma vedação. Sim. Portugal às vezes é, de facto, um país maravilhoso. Antes das rubricas, nota final triste para o desaparecimento de Maria João Abreu, ainda de Manuel Palito, do capitão do Barco do Amor, do ator dos filmes de Beethoven, Charles Grodin, e, por falar em cães, Bo, o cão de água português de Barack Obama. Faleceu também este mês. Aposta do mês. By Bet.pt. Vamos a isso. Aposta do mês. A Copa América esteve momentaneamente sem país organizador e especulou-se que poderia vir para Portugal. Aposto que Luís Filipe Vieira iria dizer: vem, eu não disse que o Cavani vinha jogar na Luz? Aposta do mês. José Mourinho vai ser treinador da Roma. Aposto que escolheu o clube que melhor o representasse metaforicamente. Terá pensado, quem é que nos seus tempos áureos dominou a Europa inteira e hoje em dia é mais ou menos irrelevante? Exato, os romanos. Aposta do mês. O primeiro jogo de Portugal no Europeu é contra a Hungria. Aposto que a seleção vai lutar pelo melhor resultado para revalidar o título europeu, nem que para isso tenha que fazer um autogol nos últimos minutos para garantir o empate. Então, vai Japão e vai a beisebol. Não faço ideia do que é que está a acontecer. Tanto está aqui uma cena para apostar no run line. Vou apostar no run line. Nem é o vencedor, é o run line. O que é que isso significa? Não faço ideia. Mas os Chunichi Dragons vão ter um run line de mais 1,5. Em relação aos Shiba Lot Marines, não faço ideia o que acabei de fazer. Mas é isso que vai acontecer. E é 10 euros nisto. Então vá. Pessoa fixe do mês. A pessoa fixe deste mês chama-se Leonor Caldeira. Esta jovem advogada defendeu gratuitamente a família Koshi, alvo de declarações racistas num debate presidencial, e conseguiu uma condenação de um líder partidário, restabelecendo a honra dos elementos desta família, a quem chamaram bandidos, e que de outra forma dificilmente teria como fazê-lo. O cartoon é do Artur Ferreira, já sabem, podem pedir-lhe desenhos personalizados no seu Instagram, que vou deixar na descrição. Bizarria do mês. A televisão argentina anuncia a morte de William Shakespeare. Tinha sido o primeiro homem a tomar a vacina, mas esta televisão confundiu e deu a morte do dramaturgo inglês. Como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa, ahí lo vemos. Mas porquê do mês? A vítima de 49 anos foi atingida com um disparo na cabeça depois de se ter desentendido com outro homem em Trancoso. Ainda com a munição de calibre 6,35mm alojada na cabeça, foi para o café beber copos de vinho. Foi a empregada quem reparou que tinha sangue na testa e, nesse momento, decidiu deslocar-se a pé ao centro de saúde. Frase do mês. Eu fazer anal com a minha namorada eu adoro, porque com a outra eu acho que não seria capaz de fazer. Porque eu acho que teria nojo, estás a ver? Porque com a minha namorada eu sei que ela se lava. Sugestão do mês. Aqui é o novo special de comédia de Bo Burnham, Inside. E como sempre,
a melhor sugestão do mês, diogobatáguas.kilt.pt. Passem por lá, vai uma caneca, vai uma t-shirt, tem dinheiro aqui para o Sandro, para parte. Tens fome ou não tens fome? Muita! Pensavas que te safavas, não é? E é isto, está feito, malta. É seguir no Twitter e no Instagram, já sabem, basta pesquisar por Diogo Batáguas. Anda cá! Eu sou o agressor! Tá bom. Quando tínhamos normalmente as bolas de futebol duravam o verão todo, não é? E quando rebentavam, enchias de pedras a calçada e deixavas no meio do campo. Chegou outro amigo nosso passado um bocado e eu estava já com os outros a desfilar também. Então sim, marca aí um penalti. Eu aposto que olha agora desde por cima, aposto que não consegues marcar um penalti. Não consigo. Não consegues, eu juro que foda-se, não marcas. Marca. Aí é bem, fui para a baliza. O gajo deu um balanço o campo inteiro. Foi até a outra baliza. Aí, partiu o pé.